Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós paramos diante da presença do nosso Deus, crendo que Deus tem bênção a derramar, uma dosagem bem forte, bem poderosa na vida dos teus filhos. Nós agradecemos a Deus por mais esse momento, esse privilégio tão bom, tão maravilhoso, que nós ainda temos, pela graça do Senhor, esse momento tão bom de estarmos juntos. Sabemos que quando o concílio ecumênico começar a apertar, o concílio de igrejas devem-se as mãos uns às outras e irão perseguir a noiva. Mas graças a Deus que ainda temos o privilégio de nos reunir e falar do amor de Deus. Quem tem o imenso prazer de nos cumprimentar nesta noite é esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos. Deus possa sempre ampliar, meus amados, a vida espiritual dele, na sua vida, na sua casa, em tudo que você for fazer, que realmente Deus possa ser o primeiro lugar na sua vida.
você tenha uma reserva, tire tudo, deixe somente Deus ocupar essa posição. Porque, meus amados, se nós não entregarmos inteiramente nossas vidas nas mãos de Deus, se nós não nos ocuparmos das coisas de Deus, a nossa vida, o nosso ser, deve ser ocupado por outra coisa. E essa outra coisa não é Deus. E se ela não é Deus, logo tem muitas dissensões, contendas, heresias, brigas, tantas coisas malignas, porque Deus não está aí. Mas quando nós realmente sabemos que Deus tem bênção para nós, e através do seu amor, sua divina graça, nós deixamos tudo nesse mundo para segui-lo, então somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tá bom? Que a graça e a misericórdia do nosso Deus nos abunde, você estiver na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, seja onde for, que Deus possa ampliar a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um nesta hora. Esse é o desejo do meu coração. Ok? Deus sempre tem bênção para nós. Meus amados irmãos, nós estamos felizes e queremos nessa noite meditar mais um pouco na mensagem Confronto de Efésios com Josué. Nós vamos ler uma escritura que se encontra no livro de Josué. Josué capítulo 7, verso 13 e o 14. Josué capítulo 7, versículos 13 e também o versículo de 1 ao 14. E daí tirar um pequeno tema nesta noite intitulado, o tema de hoje, purificação total. Amém? Tema de hoje, para quem está anotando, para quem está ouvindo, purificação total. Uma purificação além do que nós possamos pensar. É uma que entre todos os lugares, ela vasculha cada mente, cada coração, limpa o indivíduo. Purificação total, e ela é feita através do poder de Deus, tá bom? Deus abençoe. Vamos para mais uma faixa musical. Em seguida nós vamos ler a escritura. Josué capítulo 7, verso 13 e também o verso de número 14. Sozinho não estou. Tenho um amigo verdadeiro, invisível, mais presente, que nunca me abandonou. É Jesus o Nazareno, esse amigo de quem falo, é Deus forte de amor. Pai da eternidade, o grande Consolador. Sozinho não estou. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente é o ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho um Deus tão poderoso, Deus forte
varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento e logo vem me socorrer. É tão longo este caminho, olho e não vejo o final, mas eu não posso parar, ir à frente ao ideal. O estreito é tão grande, mas eu vou sempre marchando para a pátria celestial. Mesmo que apareçam as lutas tão constantes nesta vida, mas não vou desanimar. Eu tenho Deus tão poderoso, Deus forte, varão de guerra, nele posso confiar. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Sozinho não estou, tem dois olhos que me veem. Ele ouve o meu lamento, ele vê meu sofrimento, logo vem me socorrer. Amém. Graças a Deus. Então vamos para a Escritura, irmãos. Josué capítulo 7, versos 13 e verso de número 14. E vou repetir novamente, o tema de hoje será purificação total. Amém? Diz assim então, olha. Levanta-te, santifica o povo. Levanta-te e santifica o povo. Diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Verso 14, amanhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Santo Deus, Pai de bondade e glória, bondoso e Senhor poderoso, nós mais uma vez chegamos na Tua presença
depois de lermos esta palavra viva e eficaz, essa grande ordem que tu deste, ó Deus, teu servo Josué, e nós vemos quanto o Senhor trabalhou na vida do teu profeta, abençoando o teu povo. Nós queremos também essas ricas bênçãos sobre nós nesta noite, por isso pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, aceita a nossa gratidão. Ó, nos ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã que está em conexão, que estão ouvindo, que a bênção e a graça do Senhor seja com todos eles. Eu te peço no nome santo de Jesus Cristo, que tu também vivifique estas palavras em cada um de nossos corações e nos faças caminhar à medida da sua palavra, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo, amado Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Na programação passada, quarta-feira passada, nós meditamos aqui, mais focado, é o confronto de Efésios com Josué. Nós lemos a escritura de Efésios e o profeta diz que Efésios, o livro aos Efésios é o livro da noiva, como Deus trabalha, querendo uma coisa ordenada. Deus tem regras e Ele cumpre a sua regra. Deus sempre cumpre à risca a sua palavra, os seus mandamentos, e Ele quer também que todo o seu povo possa estar unificado a ela, falando uma só voz. Porque, meus amados, Jesus Cristo, a Bíblia diz lá em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos nisso. Mas o profeta continua dizendo para nós aqui, falando sobre Josué. Josué tinha a comissão de levar o povo de Israel até a terra prometida, ou seja, até a terra de Canaã. E eles passaram por provas, por lutas, mas chegaram lá. Daquela multidão de 2 milhões que saíram do Egito, apenas entrou 2, Josué e Caleb. E os restos pereceram aí pelo deserto. Nós vemos que entrou uma grande multidão que nasceu de outra viagem, e eles também saíram ali com uma multidão mista, Eles foram progredindo e crescendo. Mas nós sabemos que, como Deus é ordeiro e Deus sempre ele trabalha de uma forma que confunde a mente humana, nós entendemos que desde lá do dilúvio, do tempo da arca, nos dias do pregoeiro da fé, Noé, e nós entendemos que a semente oposta sempre trabalhou, sempre contrária à semente original. Sabia disso? Se você notar, o nome Canaã, que veio através do pecado, o qual passou pela arca, através de Cão, então veja, saiu Canaã. E Canaã era o nome da terra que eles iam povoar. Então Canaã correu e povoou toda a Palestina. E nós sabemos que dali veio os heveus, os jebuseus, os filisteus e tudo quanto é eus, e veio dali da linhagem dessa linhagem ruim, que se levantou. Então, veja, Canaã foi e fez tudo isso. Mas, porque eles sabiam, o diabo sabia que o povo de Israel iria chegar e conhecer e lutar por uma terra que manava leite e mel. Foi rumo a Canaã. Aleluia. Mas isso não foi empecilho para Deus, não. Porque Deus, quando Ele tem uma coisa, uma ordem, quando Ele traça um programa, ou seja, quando ele maneja, estuda uma cronologia, Deus trabalha através disso. Os homens tentam quebrar, os homens tentam desviar daquilo, mas não, Deus faz diferente. Ele cumpre a sua palavra. Tudo que Ele enviou, através de uma promessa, mesmo através dos profetas, nós entendemos que Deus cumpre a risca. Então Josué, veja, não sabendo disso, mas através da inspiração dirigido pelo Espírito Santo, depois de ter estado na terra prometida, deu a cada um a sua promessa. Outra coisa que nós precisamos saber, por isso vem essa benevolência do tema purificação total. Por que, meus amados?
enquanto eles estavam lutando, né, pelo deserto, são 3 estágios que eles tiveram que passar: deserto, Egito, né, deserto e Canaã. Eles têm que chegar nesses 3 que chegaram lá. E a igreja também passa nessas 3 manifestações: justificação, santificação e novo nascimento. Mas uma coisa que nos chama a atenção, muito forte, porque o profeta de Deus disse que quando eles entraram em Canaã, não quer dizer que eles estavam isentos de lutas. Eles tinham que lutar, porque lá em Canaã estavam aqueles homens gigantes, e eles tinham que lutar por cada polegada de chão, mesmo tendo conquistado Canaã. Veja só, e Canaã significa a era do vencedor. Quando você é nascido no reino de Deus, através do nascimento, você não vai viver uma vida assim no sentido de achar que não vai ter problema e que Deus é obrigado a levar você de tudo, você é o queridinho, né, de Deus. Deus não vai permitir nada. Sim, Deus vai permitir muitas lutas e provas para alcançarmos então uma perfeição, aleluia, para crescimento espiritual, para sermos então numa dosagem maior de Deus, sendo batizados com o Espírito Santo, ou selados com o Espírito Santo. Justificação, santificação, novo nascimento, selo do Espírito Santo. Porque a pessoa pode até ser batizada com o Espírito Santo, não ser selado de profeta. E aí é um perigo quando chega nisso. Você pode observar, depois que Josué entrou em Canaã, na terra prometida, aí que eles tiveram que lutar e tantas coisas mais. Mesmo ele posicionando o povo, os filhos de Israel, né? Você que planta tal coisa vai ficar nesse lado, você que planta aquilo ficará ali. Tudo foi ordenado por Josué. Mas mesmo assim você sabe que o pecado entrou no arraial. Então, uma pessoa não pode dizer que ele tem o Espírito Santo se ele ainda está fumando. Uma pessoa não pode dizer que tem o Espírito Santo, que ela tem o Espírito Santo, se ainda está cortando o cabelo. Uma pessoa não pode dizer que tem o Espírito Santo se ele na mente rouba a propósito, cobiça a propósito, faz coisas que o mundo faz. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, ou mesmo as coisas que há no mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Ele nem mesmo é nascido de novo. Porque nascer de novo não significa porque a pessoa está na igreja todo dia, veste bem e sabe falar, sabe pregar, sabe cantar. E muitas pessoas fazem isso e não são nascidas de novo. Muitas pessoas fazem isso e não são convertidas. Estamos, às vezes, querendo um bando de convencidos. E as pessoas não se dão conta ainda. Mas quando você já penetra nessa região um pouco mais adiante, que você sai da justificação, da santificação, já vai para o novo nascimento, você tem que lutar por cada centímetro de chão, recobrando os seus direitos, recobrando o seu território. E nessa hora que muitos acham que ele já tem o Espírito Santo, então ele sossega. Mas com Josué foi diferente. Ele teve que lutar por cada centímetro de chão e depois, mais tarde, nós vamos ver, né, que eles venceram, eles ali, o inimigo entraram ali em Canaã, acabaram tudo, mas quando ele foi enfrentar aquela pequena cidade ali de Ai, e eles começaram a perder a guerra. Porque se a promessa era para eles sempre ser vencedores, meus irmãos, e a palavra de Deus também sempre dá isso para nós. Se nós crermos em Deus, observarmos com fé, crer em sua palavra, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, se estamos dizendo que estamos sendo abençoados por Deus, estamos perdendo a guerra, veja, perdendo a batalha, perdendo a guerra, é hora de nós parar um pouquinho e examinar. Foi o que Josué disse. Porque eles iam para a guerra e começaram a perder quando Deus tinha a promessa com eles. E como Deus tem colocado alguns na igreja através de suas obras, de dores de parto, às vezes é tremendo quando uma igreja está gemendo sob uma perseguição do mundo, de fora, crendo no Senhor Jesus, que prometeu o Espírito Santo e simplesmente, tão real como era no Pentecostes, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, encheu a casa ali e batizou a muitos. Lá no Pentecostes, como eles gemem e choram sobre suas dores de parto.
Mas quando eles nascem, realmente nascidos do reino de Deus, veja então, o Espírito Santo tem colocado na igreja alguns apóstolos, alguns profetas, alguns ensinadores, outros, veja só, para pastores e outros evangelistas. Veja que coisa, a igreja em dor de parto faz Deus trazer isso. Ela gera, amém? A dor de parto faz gerar, e Deus vê a necessidade do povo, e Deus coloca isso na igreja para a perfeição. Agora, se isso está na igreja hoje, temos que estar realmente atentos e viver o mover de Deus e crescer através disso. É isso que Deus está querendo que nós possamos enxergar nesta hora. Mas parece que quanto mais enxergamos, vemos as coisas de Deus, parece que ficamos mais piores. Isso não deve acontecer, meus irmãos. E agora, depois que você está dentro, isso não significa que você não está realmente livre da guerra. Você continua a ter que lutar por cada centímetro de chão. Onde você está, em qualquer lugar. Não existe lugar limpo. Há lugares contaminados, cheios de bombas escondidas para todos os cantos. Em vez de então, Canaã não representava o grande céu. Tem pessoas que pensam que depois que ele deu o Espírito Santo, ele nunca mais vai pecar, ele nunca mais vai ter uma falha, e o ser humano é falho mesmo. E Deus permite as coisas acontecerem para mostrar que você ainda precisa de algo mais. Nós precisamos, a igreja precisa de algo mais. Aí muitos caem hoje e colocam seus pensamentos, fitam seus olhos no homem, fitam seus olhos numa igreja, fazendo daquele homem um Deus, fazendo daquela igreja um Deus, fazendo daquele clérigo, fazendo daquele ajuntamento o maior ajuntamento, e acha que Deus está naquilo por causa do agrupamento. Não, meus amados, nós precisamos chegar. Então veja, Canaã não representava, veja só aqui, veja, não representava o grande céu, porque era guerra e problemas, e mortes e lutas, e demais coisas. Porém, isto realmente representava isto, para que isto possa correr perfeitamente. O Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele tem que lutar contra si mesmo, lutar contra as suas ambições, lutar contra os seus desejos carnais, lutar contra os seus olhos altivos. E tem pessoas que se dizem ter o Espírito Santo, aí encontram liberdade para pecar. Quando o Espírito Santo de Deus, ele nos repreende dessas coisas, ele nos purifica, amém? Quando Josué entrou lá em Canaã, ele passou-lhe a espada, acabou com todos a semente de discrepância. Veja só, que coisa maravilhosa que Deus faz. Veja aí onde a igreja está caindo hoje. Naquela marcha, você sabe que o mesmo, veja só, que mesmo o seu próprio comportamento pode pedir alguém de ser curado. O próprio comportamento. Veja só, aquele comportamento daquele homem que pegou a capa, o Acã, e escondeu lá no centro do seu arraial, aquilo mudou, irmão. Eles perderam, porque foi muitos homens naquela guerra. Quando a ordem era para ser vencedores e vencer os vossos inimigos. Agora, se nós dissermos de coração que estamos com Deus e estamos perdendo para o inimigo, alguma coisa está errada. Porque se você estiver com a palavra te capacita para você vencer o inimigo. Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode pedir a alguém de ser curado a sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, pecados escondidos, porque a igreja não sabe, porque o pastor não sabe, porque ninguém sabe, então está escondido. Irmãos, essas coisas não vão passar impune diante do olho de Deus. O profeta diz até para o ministério. Se você pensa que pode até enganar o ouvido da sua congregação, mas eu quero ver você fazer isso enganar a Deus. Engana, vai enganando a Deus, tenta enganar a Deus. São hipócritas. Eles sabem nunca jamais poderão esconder essas coisas da presença de Deus. Deus conhece todas as coisas. O pecado não confessado. Veja de vocês, crentes, pode fazer com que esta igreja caia amargamente.
E é o que mais você vê igrejas destruindo, desfazendo. Porque é pecados escondidos, coisas que deveriam ser acertadas. Tá? Olha, irmãos, aí o profeta diz: os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento, você será responsável por cada pedacinho disso. Cada um vai ser responsável por causa de todas as coisas, aquilo que você fez com que alguém impedisse de alcançar. Viu? Essas coisas é sério. Nós não temos mais que olhar para o pecado alheio, olhar para isso, para aquilo e aquilo outro, e sabemos que realmente todos nós, se fizermos coisas que podem impedir alguém de ir para o céu, impedir alguém de ser salvo, irmãos, aquilo pode custar caro para essa pessoa. Mas caiamos nas mãos de Deus e vamos observar a sua palavra bem de perto e tomar parte nisso, né? Você diz agora, espere um momento, irmão Brano. Bem, isso é verdade, pense nisso. É hora de parar um pouquinho e começar a analisar as coisas. Não sair falando das coisas tontas, não é só porque você viu certas coisas, mas deixamos isso nas mãos do Senhor e prossigamos pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, já que Ele fez um conselho conosco e nós aceitamos esse conselho. É você e Deus. Aleluia. Cristo em nós, a grande esperança da glória de Deus. Veja Josué, depois que ele atravessou a terra, olha, Deus lhe deu a promessa de que somente pense, veja só, para lutar uma luta total sem perder um homem. Você vê igrejas caindo aos montes aí, pessoas caindo e não podendo se levantar mais, porque realmente o pecado foi para Arraial. Esse vai é um câncer, aquele esparrama mesmo. E não tem bom não. Basta a pessoa abrir lugar a razoamento e abandonar a Deus, abandonar a palavra. Ele é coito dessas coisas. O diabo entra e faz uma grande desgraça e destrói ele meio mundo. Mas o profeta continua dizendo aqui, ó. Então veja, somente pense para lutar uma luta total sem perder um homem, sem ter mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vá, lute, aleluia. Pense em ter uma luta, e sem nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido, amém? Se todos nós chamados crentes, povo da mensagem de Deus, que diz que crê na Bíblia Sagrada, se todos nós pudéssemos tomar tudo que Deus tem dado para nós, e cada um fortificar na fé, olha que bênção seria, né? Aleluia. O diabo teria dificuldade com os filhos de Deus 365 dias no ano, porque eles estariam sempre na presença de Deus. E eles mataram a Amalequita e aos heteus, mas veja, lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. E muitas vezes as pessoas acham que é santo demais, aí Deus fala assim: vou mostrar para ele que não é santo. Tem pessoa que se julga melhor do que outro. Porque eu? Porque isso? Deus faz ele rodar. Deus fez um homem, veja, tão famoso pela Nabucodonosor, como é grama no pasto dos animais. Deus fez isso. A arrogância destrói o homem. Que coisa, irmão. Agora veja então, e quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro, escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam os 16 homens, mas o profeta disse, a Bíblia fala que é 36 homens, e não era para perder nenhum homem, simplesmente porque o indivíduo lá pegou uma coisa que não lhe pertencia, capa babilônica, e escondeu bem no centro do seu arraial. Quantos arraiais aí contaminados? Hein? Quando nós precisamos sair de tantos arraiais nacionais, perdidos, condenados, sem revelação de Deus, sem revelação da palavra, descrente no tocante à mensagem, descrente no tocante à Bíblia Sagrada, e querem ter vitória, logicamente que vão ser derrotados. Por isso que você vê isso acontecer por aí fora, porque tem algo lá dentro que precisa limpar disso.
Muitos têm colocado coisas humanas dentro da igreja, têm trazido o mundo para dentro da igreja. Então hoje é difícil você ver o cristão de coração vivendo para Deus, porque são mesclados, ainda tem a unção do pecado através da cuia e a capa babilônica. Mas nós queremos que realmente haja uma limpeza disso, né? Deus vai nos abençoar. Então, olha que coisa aqui, irmãos, né? Porém, Josué diz: pare, espere um momento, algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Você não gosta de orar e agora vai jejuar? Temos que ter. Todos nós, sem exceção, me incluo no quadro. Tem que fazer o jejum solene. Tem que ver se realmente estamos nos adequando ao que diz a palavra. Crendo de coração, não é falar a palavra, dizer isso e ficar empolgado e exigir tantas coisas, não. É a produtividade que nós temos que ter daquilo que achamos ser a verdade de Deus. Então Josué falou: pare, precisamos fazer um exame introspectivo. Alguma coisa está dando errado na sua vida, meu irmão, na tua igreja, pastores, ministros. Pare, analise, vai no ritmo de Deus, faça um check-up, veja o que está acontecendo. Agora, se estiver tudo certo, a Bíblia diz: havendo feito tudo, ficar tranquilo, ficar crente, né? Ficar quieto, esperando o movimentar das águas, o movimentar de Deus. Mas se tiver débito e incredulidade, Deus não trabalha aí. Pode ficar empolgado, pode ficar arrepiadinho, pode fazer espumar a boca e falar o que quiser falar, pode dar seus gritinhos, pode falar em língua, pode dançar no espírito. Se não for liberto, se o pecado estiver no arraial, aí fica complicado, né? Algo errado aqui. Nós vamos fazer 7 dias de jejum. Deus nos fez a promessa, aleluia. Veja, nada será ferido. Nossos inimigos prostrarão nossos pés. É algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos, ou 36, né, aqui. E eles, veja, eles são irmãos israelitas, estão mortos, e muitas vezes nós temos que lutar, porfiar, para ajudar os nossos irmãos. Às vezes muitos não querem ajuda mesmo, mas aquilo que você puder fazer, faça. Amém? Ore, no mínimo faça uma oração. E fala: Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a igreja, abençoa nossos ouvintes, abençoa aquele que precisa de revelação. Se não tiver a direção de Deus, a revelação de Deus, eles vão continuar pecando, vão continuar escondendo capas, cuias babilônicas e achando estar certo. Mas tem alguém que precisa falar a verdade, né? O profeta diz para nós: temos que pegar essas coisas e falar também a verdade para o povo, para que o sangue de cada um não fique em nossas mãos, como ficou nas mãos de Pilatos, quando tinha autoridade para soltar a Jesus. Ele, por causa do povo, prendeu a Jesus, depois foi e lavou as mãos. Não importasse o tipo de sabão ou detergente que houvesse naquele tempo para lavar as mãos dele. Mesmo assim, o sangue de Jesus Cristo está nas mãos dele, esteve nas mãos dele. E o sangue de Jesus Cristo está nas mãos de muitas pessoas hoje, que diz amar a Deus. Ele morreu pelos meus pecados e ele vive uma vida totalmente deturpante, não, uma vida totalmente perturbadora, uma vida longe de Deus, em pecados, envergonhando o Evangelho, vamos dizer, dizendo ser uma coisa quando aquilo não é. Por certo, Acã achava que era alguma coisa, mas ele sabia que ele tinha algo escondido em algum canto, e o povo não sabia, mas Deus tinha um profeta, aleluias. Deus tinha um homem de Deus que tinha acabado de levar vitória ao povo. E ele, então vamos pregar Jesus solene, 7 dias, amém? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Então ele diz assim, aí ele diz aqui: o anjo está, aqui melhor dizendo, né? Porque morreram eles, homens inocentes, porque um só homem saiu fora de fila. Uma pessoa fora da sua posição atrapalha as coisas, impede de alguém ser curado, impede de alguém amar a Deus. Quantas pessoas são tão decepcionadas? O profeta de Deus diz assim, que muitas pessoas nem mesmo vêm na igreja, às vezes são pessoas boas, mas eles veem tantas coisas erradas,
nas igrejas que não quer ter nada a ver com ela. E as pessoas continuam fazendo essas coisas e eles mesmos nem se dão conta que estão em pecado. Mas há um homem de Deus, há uma mensagem, há um poderoso Espírito Santo que corrige agora e faz com que nós olhássemos, podemos voltar para trás e ver aonde está nosso pecado. Amém? Graças a Deus, né? Então veja aqui, um homem saiu da fora da feira. Você vê a razão pela qual isso precisa ser ensinado? Tem que ser falado isso aí, tem que ser ensinado. Agora uma pessoa vai ensinar o quê? Se eles mesmos são cúmplices, eles mesmos trazem o pecado para dentro da igreja, como é que vai ter autoridade para falar? Como que um pai e uma mãe vai querer que o filho exige que ele seja isso, seja aquilo, quando eles mesmos dão um mau testemunho? Não pode ser essas coisas. Primeiro, a melhor forma que tem de sermos testemunha é vivenciar. Aleluia, é aprezar a Deus. É com a nossa vida espiritual. E através daquilo vai mostrando realmente o que nós temos por dentro. Amém? Vai mostrando para fora o que você tem por dentro. Não é falar que é crente. Crente, o mundo está cheio aí. Mas eu quero ver cristão mesmo dotado pela palavra de Deus, que fique ao lado dessa palavra, doido de doer, aconteça o que acontecer. Ele não está preocupado, irmão, se vai ser palpado, se vai ser rejeitado. Veja Micaías. Micaías custou-lhe um soco na boca. Zedequias, filho de Cananá, veio e deu uma bufetada no rosto de Micaías, só porque ele falou a verdade. Enquanto 400 profetas comiam na mesa do rei e profetizou a favor do rei e tudo mais aquilo. Quando Deus tinha um só, aleluia, e por causa do pecado de Acabe, por causa da incredulidade de Acabe e Jezabel, ele pereceu na batalha, por não ouvir o homem de Deus. Toda pessoa que não ouve a verdade, porque muitas vezes a pessoa fica aqui no serviço, não quer ouvir a verdade, mas as porcarias que o mundo dá, aquilo que diabui, as pessoas cantam, as pessoas falam, aplaudem, né? Sempre foi dessa maneira. Mas as coisas de Deus para a salvação as pessoas não querem. É duro dizer isso, mas isso é uma realidade. Estamos vivendo uma hora terrível que esse demônio, esse espírito de enfermidade tem entrado aí na humanidade e tem trazido incredulidade a uma força negra que pairou sobre a humanidade, está ungindo a humanidade e levando elas a descrer do Evangelho, a descrer de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, porque alguém tem que dizer a verdade. E nessa área Deus despertou um mensageiro com esta voz para nos voltar à Bíblia Sagrada, mostrando todos os segredos, mostrando todo o mistério de Deus, desnudando o diabo nas suas falsas doutrinas. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Eu fico feliz em saber que Deus faz isso. E Ele ainda continua a fazer, porque Ele está esperando que o último eleito venha. Quem sabe eu esteja falando ao último eleito, hein? Quem sabe seja você o último eleito, que precisa sair desses arraiais nacional. Hebreus 13:13, saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o vitupério, levando o quê? A vergonha de Cristo, porque o Evangelho, o mundo hoje está em vergonha. A pessoa hoje está envergonhada de falar que é crente. Muitos têm vergonha de falar de Jesus Cristo. Mas que coisa, irmãos, estão querendo ser crentes modernistas, modernos, mas nós sabemos que Deus nunca modernizou, Jesus não modernizou, a palavra nunca modernizou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Terá um propósito para que foi elegida, terá um propósito para que foi enviada. Esse propósito é trazer salvação, aleluia, trazer cura, libertação. Veja só, aí depois, quando ele estiver a igreja completa, abençoada, batizada com o poder de Deus, que ela sair daqui, Deus virá cumprindo a sua palavra, atando as escrituras. E antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria uma mensagem de Elias. Elias virá e restaurará todas as coisas. Falando que a própria vida de Jesus Cristo se daria quando houvesse restauração. E Deus está restaurando agora. Tudo que os insetos comeram, pulso, pulgão, arruga, veja o gafanhoto, todos esses 4 demônios, 4 insetos, que são lá na era da igreja, né? Na era do cavalo branco, que veio com o impostor,
lá na igreja de Éfeso. Logo passou a ser erudito, depois passou a ser uma doutrina, aí logo foi um papa e foi coroado. Esse mesmo espírito está aí trabalhando como nicolaísmo, balanismo, jezabelismo e formando agora a cor da morte, que é o denominacionalismo, que é o pior de todos. É o pior de todos. Mas graças a Deus, que Deus nos dá a graça de ter o Espírito Santo para nós receber de bom grado a sua palavra e crer em tudo que nos foi ensinado através do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa para nós, né? Isto é tremendo em nossa vida. Então vamos continuar aqui mais um pouco, porque o homem havia roubado, veja só, uma vestimenta e fez algo que ele não devia ter feito. A vida de 16 homens foi tirada, já diz 36, né? Penso que eram 16, talvez, creio que foram os 16, mas a Bíblia diz que é 36, né? Josué, acho que capítulo 7, verso 5, 57, algo assim. Mas está na Bíblia lá. Agora Josué chamou e disse: algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Agora, quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece que eles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene. Orações tem que ter efeito, meu irmão. Agora, muitas vezes as pessoas pedem oração, mas não têm a fé suficiente. Mas quando, veja, Pedro e João chegou naquela porta formosa, estava aqui no posto, pedindo dinheiro. Ele diz: não tem prata nenhum, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O profeta diz: eles deram a ele fé para ser curado. Aleluia, fé para ser curado. E o povo precisa alcançar fé genuína. E às vezes precisamos de momentos de consagração para que esses demônios de câncer, demônios de enfermidade maligna, saiam desses corpos. Agora, se Deus colocou isso para um propósito, não tem oração, não vai tirar não. Agora, se Ele colocou isso através para teste, e pode orar que vai sair, se Deus viu, isso vai sair. Mas se Deus colocou lá, quer que aquele fique lá, não existirá oração que tirará isso também. E se Deus coloca maldição sobre alguém, se é que vem maldição, você ventila, você entrará em problema com Moisés. Devemos ser sábios na palavra, para não cair nessas coisas. Isso nós precisamos ter certeza. Então Josué falou que há um errado ali. Quantos 300 trazemos enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos de um jejum solene e nos ajuntar. Algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa, Deus tem que estar, veja, agarrado àquela promessa, Ele o fará, amém? Graças a Deus. Agora, não vendo o dia, veja, e tudo mais, nós temos que saber que Deus quer isso de nós. Eu estou encerrando, né? Então ele já fez, ele fez um jejum e eles descobriram, veja, eles deitaram sorte, e a arca, veja, e Acã, melhor dizendo, confessou isso. E eles mataram a família de Acã e tudo. E queimaram os seus restos mortais. E deixaram lá como um memorial. E Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo, sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. Agora, nós sabemos que quando saiu a ordem para matar a Amalequita, não interessava se era bebê de colo, de seio, mas tinha que ser liquidado porque era da linhagem da serpente. Veja quando aconteceu lá no tempo de Saul, quando ele poupou as vacas gordas, tentando fazer algo para agradar a Deus e o rei. Mas, e depois de profetas, tinha que passar a espada em tudo. E tem gente que tem medo de falar contra o pecado. E se vai ver também que ele está em pecado, então não quer ser descoberto. Está envolvido também. E quem segura a escada para vir roubar o crime é a mesma coisa. Vai ser punido tanto quanto que roubou. Mas sejamos justos. E depois que Acã foi descoberto, então foi destruído ele e sua família, queimou seus restos mortais, e eles prosseguiram sempre vencendo. Queime toda a porta atrás de você, queime todas as suas dificuldades, suas incredulidades, livra-se dessas coisas, olhe para o consumador da fé e dependa dele, não depende de tomar aquilo que não é seu. Não ocupe o lugar que Deus nos chamou. Fique na posição que foi chamado. Amém? Mas se Deus está falando aos seus corações também, saia do mundo, corra para Ele, viva para Ele.
esconda-se atrás do Velho e Novo Testamento, crendo na palavra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tá bom, meus amados? Deus os abençoe. E Deus prossiga falando em vossos corações. Esta é a minha oração. Amém. Amém, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos chegando a mais uma final, né, de culto abençoado. Creio que Deus tem bênção para nós, amém? Graças a Deus por tudo, né? Amanhã, Deus permitir, estaremos no tabernáculo com mais uma partícula da voz do sétimo anjo. Nós reuniremos para ouvir a voz de Deus nos nossos corações, amém? Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. A noiva ouve a palavra, a noiva ama ouvir, amém? Deus abençoe a todos vós, em nome de Deus. Peço que Deus abençoe também aos irmãos da conexão aqui, Sandra Sueli, Tatiana Norberto Família, Sandro Xavier, Paula Martins e Mateus Jesus de Família, tá bom? Deus vos abençoe. Eu quero oferecer uma oração. Se você está doente, enfermo, creia na cura. Amado Deus, Pai Celestial, eu oro em favor de meus irmãos, aflitos, doentes, necessitados. Se alguém enfermo, Deus cure cada um. Repreendemos todo mal, todo espírito de trevas, em nome de Jesus Cristo, que saia, que o gozo da vida, Pai, a alegria no coração, possa vir estampada no rosto dos teus filhos que sofrem. Dê o alívio desta carga, desta hora de prova, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém, Jesus, amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, e até amanhã, Senhor permitindo, né? Estamos com essa mensagem tão maravilhosa, tremendo que Deus deu para nós. E vamos parar aqui, eu vou marcar aqui, né? Para que, quem sabe, a próxima vez possamos continuar, porque está muito bom, né? Falar sobre confronto de Efésios com Josué, falando sobre também tema purificação. A noiva tem que fazer uma purificação. Os chamados crentes têm que fazer uma purificação. Ser limpos, né? A Bíblia diz: se querem ser limpos. Amém? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, uma boa noite em nome de Jesus Cristo e até a próxima, Deus assim nos permitindo. Vamos ouvir uma faixa musical enquanto encerramos, tá bom? Meu muito obrigado, boa noite a todos. Se aproxima e o medo toma conta de você e parece não existir outra saída e o barco está prestes a perecer, mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Glória a Deus. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Que a tua fé é tão pouquinha e o socorro
esperando, e o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai deslizando. Glória a Deus, aleluia, graça, obrigado Jesus, muito obrigado. Muitos barcos que se encontram à deriva é que estão com outras coisas ocupados. Não sobrou lugar pro mestre descansar, e este é o motivo de serem naufragados. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha, e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai deslizando. E o mestre deseja viajar contigo. Deixe para ele um lugar no seu coração, há um cantinho. Então deixe para o mestre repousar. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha, e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai navegando. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha,
mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai navegando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus.